A paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD, a aula dos juvenis. Então eu te convido a participar nesta manhã com a gente. Você que está de posse da sua revista, estamos chegando ao final de mais um trimestre, né? Tão precioso esse tema. E hoje, dia 21 de junho, a lição de número 12, que tem como tema nada menos que um chamado para ser discípulo. Então, como de costume, como eu digo, né? Levanta aí dessa cama se você ainda está deitado, não dê lugar para preguiça, se ajeita aí na sua cadeira, no seu sofá, de posse da sua revista, da sua Bíblia, e vamos participar de maneira produtiva para a glória de Deus. Vamos orar para iniciar a nossa aula? Deus amado, nós queremos, Senhor, te dar graças por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concede. Obrigada, Senhor, por este domingo que se inicia. Obrigada, meu Deus, porque nós temos o privilégio, Senhor, de estarmos diante da sua palavra, de estarmos, meu Pai, em mais uma aula da EBD para sermos ministrados por ela. Nós suplicamos que teu Espírito Santo, Senhor, fale melhor os nossos corações essa manhã. Que o Senhor use essa lição, meu Deus, para ministrar o coração de cada aluno que me ouve nesta manhã e também no meu, Senhor. E que em tudo, Pai, o seu nome seja glorificado. Que nós saiamos dessa lição, Senhor, mais parecidos contigo e mais sedentos por ti, Senhor. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém? Então, eu gostaria que você seguisse aí na sua revista, lição de número 12, que tem como o versículo base: Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E a nossa leitura bíblica em classe é justamente em João, capítulo 15, versos de 1 a 12. A nossa lição hoje também é relativamente bem curta, então nós vamos explorar cada ponto que o autor trouxe para a gente. A nossa leitura bíblica em classe, em João 15, 1 a 12, diz assim, acompanhe aí comigo. Eu gostaria de te convidar a ler em voz alta, porque quando a gente lê em voz alta, a gente se ouve e acaba gravando melhor aquilo que a gente está falando. Então, até para despertar você do sono, agora às 9 horas da manhã, né? Que você possa ler em voz alta comigo. Não me deixa falando sozinho, tá, aluno? Por favor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que texto precioso, né? Nós vemos a expressão de Jesus, o cuidado, o zelo de Jesus em querer que nós, os seus discípulos, se pareçam com ele. Vocês podem perceber que nesse texto, Jesus está falando, assim como o Pai, assim sou eu. Assim como eu sou, assim seja vocês. E é justamente isso que é ser um discípulo. Ser um discípulo é ser um seguidor de Jesus. É ser um aluno, um aprendiz do Mestre Jesus. E ser discípulo, meu amado, não é uma coisa que a gente tem a opção de não ser. Todo cristão, necessariamente, ele será um discípulo de Jesus.
Só que né, no decorrer dessa lição a gente vai aprender que existem dois grupos de pessoas. Tem os discípulos de Jesus e tem os seguidores de Jesus. O que será que você é? Um discípulo ou um seguidor? Vamos então aí para a nossa introdução. Ser um discípulo de Jesus é algo realmente muito especial. A cada gesto seu, as pessoas começam a perceber que há algo de muito diferente acontecendo em sua vida. Assim como os ramos bem cuidados de uma videira de boa qualidade produzem frutos excelentes ao ser ligados a Cristo, você é convidado a gerar frutos para a glória de Deus. Permita-se viver inspirado por Jesus e seja bênção na vida das pessoas que se relacionam com você. É o Mestre que te chama. E isso é maravilhoso. Eu não sei se vocês já viram uma videira. O que é uma videira? Videira é um pé de uva. E é muito lindo, né? Você vê lá aquela plantação de uva, aqueles cachos maravilhosos, quando bem cuidados, né? Os ramos dão cachos assim perfeitos, com uvas docinhas, que consequentemente vai produzir um suco de uva maravilhoso. E isso só acontece se esse ramo estiver ligado ao tronco, à árvore, ao pé de uva. Um ramo isolado, ele não tem condição de produzir um cacho de uva saudável. Infelizmente, eu não tinha para trazer para... Eu gostaria muito de ter um cacho de uma videira, um pé de uva para trazer para vocês, para ilustrar melhor. Mas eu, assim, além da minha caneca, que não podia faltar, que eu sei que vocês amam, é minha marca registrada, tá, irmãos? Então, eu gosto muito da minha caneca. Até beber um pouquinho de água. Além da minha caneca de estimação, eu trouxe aqui duas plantinhas que eu tenho lá em casa, que acho que algumas de vocês conhecem, que são chamadas de suculentas. Vocês podem ver que a número 1 aqui, ela tá linda, maravilhosa, né? Cheia, bem com a cor característica dela, bem nutrida, bem bonitinha, bem fofinha, né? Diferente desta aqui, a número 2, que tá bem sequinha, as folhinhas já caíram, essas daqui estão a ponto de cair, a terra está seca, não está nutrida. Tá visivelmente, espero que dê para vocês verem, que ela está visivelmente doente. E essa aqui está visivelmente saudável. Podem perceber? Acho que dá para ver, né? Dá sim. E qual é a diferença? Qual é o relatório que eu posso dar da plantinha número 1 e da plantinha número 2? A plantinha número 1 é uma plantinha que está exposta regularmente à água, está exposta regularmente ao sol, pelo menos uma vez por semana eu coloco ela lá na janela para tomar sol. Ela está recebendo a quantidade de luz adequada e, consequentemente, ela não é uma planta que produz fruto, né? Não é inerente a uma suculenta produzir fruto, mas ela produz beleza. Ela foi criada para produzir beleza, para enfeitar. Ela enfeita lá a minha sala lindamente. A plantinha número 2, ela tem tudo para ser a mesma coisa. Ela foi criada para produzir beleza. Ela já foi, de fato, uma planta muito bonita. Mas a planta número 2, ela não foi exposta aos mesmos ingredientes, às mesmas coisas que a planta número 1 foi exposta. A planta número 2, ela não recebeu água suficiente, ela não foi exposta à água, ela não foi exposta a sol, ela não ficou num ambiente adequado e, consequentemente, ela definhou. Ela definhou. É claro que, no caso da plantinha, a responsabilidade é da dona, no caso eu, né? Eu que não cuidei adequadamente da minha plantinha número 1. E, infelizmente, essa plantinha número 1, eu não tenho condição de recuperá-la. O fim dela vai ser jogada no lixo, infelizmente, porque ela não recebeu os cuidados necessários. Diferente da plantinha número 2, que, como eu já aprendi, né, que se eu não expor a plantinha, essa planta, aos cuidados necessários, o fim dela vai ser o mesmo da plantinha número 2. Então, eu vou cuidar, como eu tenho feito. Ela tem mais 2 irmãs, né?
Eu tenho colocado ela regularmente lá na janela para tomar o sol, tenho aguado uma vez por semana, não estou deixando elas no calor como a outra ficava, estou deixando ela num ambiente mais arejado. E eu tenho certeza que eu vou colher bons frutos disso, que no caso é a beleza, é o enfeite, é o adorno que ela traz para o meu ambiente. Mas o que isso tem a ver, tia Clara? O que isso tem a ver com vide? É claro que no caso da vide, ela produz frutos, igual o texto de João que nós lemos, fala que se nós estivermos ligados na videira verdadeira, nós daremos muitos frutos. E o contrário disso é verdade. Se nós não estivermos ligados na videira verdadeira, e quando nós estamos ligados na videira verdadeira, irmãos, nós somos alimentados nós recebemos o sol da justiça, nós recebemos a água da palavra de Deus, ou seja, nós recebemos todos os ingredientes necessários para nos nutrirmos e darmos frutos para a glória de Deus. E Jesus foi muito enfático ao dizer, sem mim, nada podeis fazer. Não é possível que nós, quanto discípulos de Jesus, sejamos independentes. Eu já recebi, eu sou cristão, agora daqui para frente, Jesus, deixa comigo. Não é assim que funciona, não. Se nós não estivermos ligados na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, nós iremos definhar, as nossas folhas irão secar, nós ficaremos doentes. E é isso que tem acontecido com muitas pessoas, que querem viver de maneira autônoma. Essa semana eu li no status de um adolescente, de um juvenil, uma frase mais ou menos assim, que eu não vou lembrar a risca, né, mas parafraseando. Desde o Éden, a artimanha de Satanás não é fazer com que o homem faça a vontade de Satanás, mas é fazer com que o homem faça a sua própria vontade. Se alguém souber qual é a frase, coloca aí nos comentários para compartilhar. Eu acho que foi no status da Nicole. Vê aí, Nick, compartilha com a gente. Então, a sagacidade da serpente, a astúcia do inimigo é nos convencer de que nós façamos a nossa própria vontade. Então, assim, muitas vezes a gente se preocupa em não fazer a vontade do diabo. Eu não vou fazer a vontade do diabo porque eu sou crente. Eu sou crente de Jesus. Então, eu não vou roubar, não vou matar, não vou prostituir. Mas eu vou fazer todo o resto que é a minha vontade. Eu vou dar vazão à preguiça, eu vou ser acomodada, eu não vou obedecer à palavra de Deus. E isso é tudo que o inimigo precisa para fazer com que a gente define, para nos encaminhar dia após dia ao lago de fogo. Pesado, né, tia Clara, falar isso com juvenis? Coitados, isso é papo para adulto. Não. Sabia que não existe um evangelho para adulto, um evangelho para jovem, um evangelho para criança? Todos nós, na nossa faixa etária, somos igualmente responsáveis pelas nossas escolhas, pelos nossos atos perante Deus. É claro que cada um de nós será julgado de acordo com a luz que nós temos. E no caso de vocês especificamente, juvenis, que têm entre 15 e 17 anos, vocês já têm luz suficiente para brilhar neste mundo. Você já tem autonomia, você já consegue escolher entre o bem e o mal. Então, quando vocês forem julgados, vocês serão julgados como qualquer outra pessoa, com base naquilo que vocês já receberam. E vocês são pessoas que estão ligadas em Jesus. Então, espera-se que vocês produzam frutos bons. É necessário, e é justamente isso que é ser um discípulo, que é aí o ponto 1 da nossa revista. O que é ser um discípulo? É alguém que age conforme o seu discipulador, que é o Mestre Jesus. É alguém que nas suas pequenas atitudes, no seu modo de vida, nos detalhes da sua vida, expressam a imagem de alguém a quem ele serve. É aquilo que a gente falou na aula sobre o reino, né? Que é alguém que vive de acordo com os parâmetros de outro reino. É alguém que quando as pessoas olham, elas notam alguma diferença. Nossa, fulano de tal tem alguma coisa diferente. Os colegas até costumam dizer, né? Essa menina é de Deus. Não, essa menina ali é de Deus. Não, ele é de Deus. Às vezes pode até ser em tom de chacota, mas no fundo é verdade, porque notou-se algo diferente. Notou-se que você não é alguém que vai com a multidão.
Notou-se que quando está falando lá aquela piada imunda, imoral, você é alguém que sai de perto, você é alguém que não ri, você é alguém que se exime muitas vezes para não se contaminar. Então isso é mostrar que você é discípulo de Jesus, que você tem compromisso com alguém e esse alguém é o seu mestre que te resgatou. Então, o que é ser um discípulo? Aí, o nosso último parágrafo aí do ponto 1, acompanha comigo aí nessa lição. Ser um discipulador que é consequência de ser um discípulo, porque todos nós fomos chamados para sermos discípulos e todo discípulo deve também ser um discipulador. O que é ser um discipulador? É alguém que ensina a outros como ser discípulo de Jesus. Isso é feito através de palavras, através de atos. Acompanhe aí nesse verso. Ser um discipulador é estar disposto a seguir os passos de Cristo e gerar nova vida em tempo integral. Ser um discípulo é se inspirar naquele que tanto nos amou e procurar fazer as coisas do jeito que ele fazia nos seus mínimos detalhes. Em síntese, ser um discípulo do Mestre amado é simplesmente dizer sim ao seu chamado e segui-lo. São dois processos, né? O primeiro processo é você aceitar esse chamado, é você dizer sim ao chamado de Cristo e se tornar um discípulo, ser ligado nessa videira e, em consequência disso, gerar frutos. O que seria gerar o fruto? É você levar outras pessoas a fazerem essa mesma decisão. É discipular pessoas, é anunciar as boas novas. E a gente vai aí para o ponto 2 da nossa lição, um chamado para cada um de nós. O texto aí de 1 Coríntios 2,16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Irmãos, isso é tão maravilhoso, isso é tão precioso. Saber que a nossa mente foi transformada. Sabe, o que a palavra de Deus pede de nós não são coisas difíceis de fazer, porque os mandamentos de Deus não são pesados. Se você pedir por vamos dar um exemplo, eu sou ótima em dar exemplo improvisado, né? Então, não pensei nisso antes, mas se você pedir, pega lá um cachorrinho. Se você pedir para um cachorrinho latir, ele vai latir com facilidade. Ele vai fazer aquilo que é próprio dele, né? Ele latir, ele rolar, você brincando com ele, ele vai fazer coisas que são próprias de cachorro. O cachorro late, o cachorro lambe, o cachorro balança o rabo, o cachorro dá carreira, pega a coisa e traz para você, se ele for bem ensinado. O cachorro faz coisas de cachorro. Ele não sente dificuldade em fazer isso porque ele é um cachorro, não é verdade? Agora, se você pega um gatinho, eu quero que meu gatinho, quando eu chegar em casa, eu quero que meu gatinho balance o rabo para mim igual o cachorro faz. Ele não vai fazer isso. Ele tem uma outra personalidade, ele tem outras características. Ele é mais manhoso, ele serve mais de enfeite para casa, ele dá carinho, mas na verdade ele está querendo receber carinho, ele vai até você porque ele quer ser alisado. Diferente do cachorro que interage mais. Então, quando Jesus pede da gente, olha, não roube. É difícil para você não roubar? Não mate. Não adultere. Não vai para a balada à noite. Não se prostitua. Não. Mas o quê? Qual os pecados que vocês cometem, hein? Que vocês tendem a cometer, né? Que vocês não cometem, porque vocês lutam contra o pecado. Eu creio assim. Deixa eu ver, mas o quê? Não vista, não mostra, não expõe o seu corpo. É claro que tem coisas que a gente, na nossa imaturidade, tem dificuldade de obedecer. Mas essas coisas que são pedidas de nós são coisas que nós deveríamos fazer com naturalidade. Porque nós, quando somos discípulos de Jesus, nós queremos imitar Jesus. E nós sabemos que Jesus não cometeu nenhum desses pecados. Jesus não cometeu esses pecados. Jesus foi santo em toda a sua maneira de viver. Então, nós queremos, é natural que nós tenhamos essa personalidade de nova criatura, porque a nossa mente foi transformada. Nós temos agora a mente de Cristo.
Então é natural que a gente vá querer fazer aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus requer de cada um de nós. Nós não queremos viver de maneira como o mundo vive. Então é uma linha muito tênue, né? Ao passo que a gente, por mais que a gente lute contra o pecado, às vezes nós somos seduzidos, sim, por conta da nossa natureza pecaminosa, e a gente vive num mundo que nos atrai. Infelizmente, a gente está aqui enclausurado, por assim dizer, né? Nesse corpo que é tendencioso ao pecado. Mas porque nós recebemos a mente de Cristo, é natural que nós hajamos conforme tal, não é verdade? E o chamado, como diz aí do nosso ponto 2, é um chamado universal. Por que universal? É um chamado que Deus fez a toda a humanidade. E Jesus falou, vinde a mim, vinde que eu vou fazer de vocês meus discípulos. Só que, além desse chamado que é universal, que abrange a todo mundo, a todo aquele que crê, como está lá em João 3,16, todo aquele que deu ouvidos à palavra de Deus, todo aquele que se rendeu a Jesus, ele foi chamado, ele está sendo chamado, esse chamado é feito a toda a humanidade. Mas existe também um chamado que é específico. É um chamado que Jesus faz a cada um de nós de maneira particular. E eu gostaria de ressaltar que Jesus, ele é muito precioso, ele é maravilhoso, ele é o mestre dos mestres. E ele é muito misericordioso em chamar pessoas como eu e como você, cheios de falhas, cheios de pecados. Olha, é uma coisa que me constrange no amor de Deus, porque uma coisa é você amar alguém sem conhecer ela totalmente, sem saber como as coisas de ruim que ela fez, que ele fez, está fazendo e fará contra você. E Jesus te ama, querido aluno, sabendo dos pecados que você já cometeu, que você comete ainda hoje, e das falhas e pecados que você vai cometer até Deus sabe quando. Jesus nos chamou apesar de nós sermos como somos. Ele não chamou somente os justos, os politicamente corretos, os perfeitinhos, os que cumprem as regras. Não, ele chamou pessoas como eu e como você, pessoas falhas, pessoas que declinam muitas vezes, pessoas que são fracas em sua fé muitas vezes. E Jesus não fez acepção, ele nos amou apesar de nós. Porque quando Deus olha para nós que aceitamos a Jesus, ele não vê as nossas falhas. Ele vê o sangue de Cristo que nos cobriu, que nos lavou de toda iniquidade. E isso é maravilhoso. E isso é motivo de nós glorificarmos o Senhor por toda a eternidade. Dele ter nos amado, ainda que nós fôssemos pecadores, como está lá em Romanos. Ele nos amou ainda quando nós éramos pecadores. E fez de nós novas criaturas, mudou a nossa mente, mudou a nossa maneira de pensar, de agir, a nossa vontade, os nossos desejos. Jesus fez uma obra maravilhosa em nós. Alguém já disse que a obra da conversão é a coisa mais esplêndida. É uma pessoa, eu sempre falo isso, né? Porque é o que mais me maravilha. É alguém que uma pessoa deixa de existir, ela morre, e outra pessoa surge com novas vontades, com novos desejos, muitas vezes até com uma nova aparência. Isso é maravilhoso. É natural. Eu lembro que quando eu me converti, foi um processo, né? Mas aos 17 anos, até os 16, eu sempre fui católica ali, religiosa. Sempre gostei de igreja, sempre fui rata de igreja. Mas eu era uma católica fervorosa, cumpria com os meus deveres, né? Mas não era convertida, eu vivia uma vida de pecado e para mim não fazia diferença. Eu achava assim, eu tenho que ter a minha vida religiosa, eu tenho que rezar o terço, eu tenho que todos os dias, 18 horas, fazer lá minhas rezas, como eu fazia. Quando eu passava em frente à igreja, eu fazia o sinal lá, eu era bem católica. Mas a minha vida na adolescência era uma vida totalmente errada, totalmente torta. Eu não entendia, porque eu não tinha sido, o evangelho de Jesus Cristo não havia sido apresentado para mim. Então, eu achava que eu podia ter a minha vida de igreja e a minha vida do jeito que eu queria. Por mais que lá no fundo, porque todo homem, ele tem a lei moral em si,
Ele sabe que quando ele pega alguma coisa que não lhe pertence, está errado. Ninguém tem desculpa de dizer, ninguém me falou que estava errado. Não. Todos nós temos o senso de justiça, do que é certo e o que é errado. Então, assim, por mais que eu tivesse esse senso, mas eu ignorava, porque eu estava entregue a uma vida mundana, uma vida de pecado. Mas aos 17 anos, alguém me falou sobre o Evangelho. Alguém me fez um convite. E eu tive uma experiência que teve o seu grande valor, da qual eu entendi que eu podia me relacionar pessoalmente com Jesus. E quando eu entendi que eu podia ter acesso a esse Jesus de maneira livre, de maneira ilimitada, quando eu entendi a morte de Jesus Cristo na cruz, por que ele tinha derramado o sangue dele na cruz e que ele havia se importado comigo, eu passei a ter interesse, eu queria conhecer mais esse Jesus. Ele foi tão gracioso que no decorrer de um processo, Jesus se revelou a mim de maneira grandiosa e fez de mim uma seguidora de Jesus. E eu lembro que ali nos meus 17 anos, eu convivia com pessoas, era na época da escola, né? Então, algumas das minhas colegas notaram uma diferença em mim, até da minha aparência externa, assim. Eu lembro que uma colega disse, nossa, Cláudia, você está diferente, sei lá, seu olho brilha quando você fala. Teve uma que falou, nossa, você está tão religiosa, que foi o termo que ela conseguiu utilizar, e ela falou religiosa não no sentido de, como eu era católica, mas religiosa porque eu estava falando muito o nome de Jesus. Porque eu estava apaixonada por aquela descoberta maravilhosa, que eu tinha um Deus que me amava. Então eu passei a ser uma discípula de Jesus e eu passei a ser uma seguidora, uma aluna, e a partir de mim outras pessoas também vieram a Jesus. E isso é maravilhoso, irmãos. Então, como eu ia dizendo, e Jesus me chamou, mesmo sabendo das inúmeras falhas que eu já cometi desde esses 17 anos até agora, com um pouquinho a mais, né? Não vou falar a idade, que vocês já sabem. Mesmo até hoje, Jesus sabia dos pecados, das falhas, dos meus erros e acertos que eu cometeria até a idade atual e que eu vou cometer até Deus sabe quando eu vou viver, se Ele vai me arrebatar imediatamente ou se eu vou viver até os 100 anos, eu não sei. E nada disso é oculto aos olhos do meu Salvador e ainda assim Ele me ama. Ainda assim, Ele depositou coisas preciosas a mim e Ele faz o mesmo com você. Sabe, aluno? Sabe, juvenil? Deus está dando a oportunidade de você fazer diferença, de você construir um testemunho de bênção, de pureza. É natural, a regra é que você tem alguém que te odeia. O inimigo das nossas almas. A Bíblia diz isso. Que Satanás ele é uma serpente, ele é um ser astuto que odeia a humanidade, que odeia todo aquele que carrega a imagem e semelhança de Deus. Então, tudo que Satanás puder fazer para te tirar dos caminhos do Senhor, para desviar você dos propósitos de Deus, ele vai fazer. Ele não quer assistir, sentar lá e assistir. Olha, como aquele cristão lá, ele é regular, como ele é constante, tenho certeza de que ele vai vencer na vida, ele vai estudar, ele vai conseguir um bom emprego, ele vai construir uma família, ele vai ser fiel à sua esposa, ao seu esposo, ele vai ter filhos na presença de Deus, ele vai ser um excelente pregador do Evangelho, ele vai ter muita sede de conhecer a palavra de Deus, ele vai ser um sucesso. Você acha mesmo que o grande destruidor, aquele que veio para matar, roubar e destruir, vai ficar sentado de camarote assistindo você crescer? Nananina, não vai mesmo. O que ele puder fazer, irmãos, eu não estou dizendo isso para, ela está querendo me amedrontar. É verdade, você sabe disso, estou aqui te lembrando. E o inimigo de nossas almas, ele tem um aliado ferrenho, que é a sua carne. É a nossa carne, que é pecaminosa, que é tendenciosa ao pecado, que é aquele conflito terrível que Paulo cita lá em Romanos 7. Eu quero fazer o bem, mas o mal está em mim. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero é esse que eu me vejo praticando. Não é esse o conflito que muitas vezes a gente se vê neles?
É natural que isso aconteça assim na vida de um discípulo de Jesus. Então, Satanás se utiliza das nossas debilidades para nos enfraquecer. E uma das coisas mais eficazes que ele faz, irmãos, é nos afastar da videira verdadeira. Porque ele sabe que quando nós estivermos assim, ó, sem receber água, sem receber sol, sem receber o cuidado, a gente vai enfraquecer, as nossas folhas vão cair, a gente vai murchar e o final é o que o texto de João fala. O final disso aqui é ser arrancado e lançado fora. Ele não quer que você fique exposto aos benefícios de Cristo para que você cresça e frutifique. De forma alguma. De forma alguma. Falando sobre os discípulos de Jesus, eu trouxe aqui para a gente estudar um pouco 3 exemplos de 3 discípulos. A gente sabe que Jesus teve vários discípulos, né? Mas ele selecionou 12 discípulos para serem seus seguidores, para compor o colégio apostólico. E desses 12 eu trouxe 3 para a gente fazer algumas ilustrações. O primeiro dele é um dos mais conhecidos. Chuta aí, eu vou dar 3 segundos para ver quem vai acertar, hein? Coloca aí no chat. Qual foi o primeiro que eu vou citar? Pode chutar aí, que eu não tô dando nenhuma dica, né? Então você não sabe qual seria. 1, 2, 3. Colocaram aí? Vamos ver quem acertou, hein? O primeiro deles é Pedro. Tomara que alguém tenha acertado. Depois a gente vai olhar. Pedro, um dos mais proeminentes dos discípulos, né? Um daqueles que realmente se fez ser notado. A gente tem vários registros, várias passagens em que Pedro aparece. E quem é Pedro? Quais são as características de Pedro? Pedro é um discípulo que fala antes de pensar. Pedro é um discípulo curioso, um discípulo que promete e não cumpre. Ele é um discípulo que, mais do que muitos, se parece com a gente, não é verdade? É um discípulo que, nossa, como que ele parece. Quantos de nós, né, somos assim? Fala antes de pensar, que não processa, né, não raciocina antes de abrir a boca. Alguém que é curioso, que se mete onde não é chamado. Alguém que promete, não, Jesus, se o Senhor me perdoar dessa vez, eu não vou fazer de novo. Uma semana depois, cadê? O que o fulano está fazendo? Está fazendo de novo. Esse sou eu, Pedro. Você é esse Pedro. E Jesus, quando chamou a Pedro, irmãos, assim como eu disse, ele já sabia de todos os defeitos que Pedro iria cometer. Ou você acha que quando Jesus chamou a Pedro, ele não sabia que Pedro iria negá-lo? Que Pedro iria cair muitas vezes? Que Pedro iria falar coisas que não deveria? Que Pedro teria que ser repreendido severamente? Eu acho muito legal, quando aquela passagem que eu não vou lembrar agora a referência, mas que quando Pedro acaba de fazer uma declaração maravilhosa, quando Jesus pergunta, e vós, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, né, como era o para frente, eu sei falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí todo mundo, e ele mesmo é louvado pelo próprio Jesus, né? Nossa, muito bem, Pedro. Mas não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o próprio Espírito. Aí Jesus continua o diálogo, né? Seria muito bem. A gente tem que saber, gente, é uma lição pra gente, a hora de ficar quieto. Tem hora de falar, o que nós temos aprendido em Eclesiastes, né? Há tempo para todas as coisas. Então a gente precisa pedir sabedoria a Deus para saber o tempo de parar. Então, eu tô falando, já que eu acertei, em time que tá ganhando, colega, não mexe não, deixa ele ali, não continua não. Mas Pedro não sabia disso, né? Pedro era falha assim como eu e você. Então, ele acabou de falar uma coisa maravilhosa, ele foi louvado pelo mestre. E, na sequência, ele fala, aí Jesus começa a falar, né, da sua tristeza, o quanto ele estava angustiado, porque ele seria entregue e tal, para ser crucificado. Aí Pedro se enche de razão e fala, não, Senhor, nunca que isso vai ser feito. Ele não estava entendendo o propósito de Jesus. Ele não entendia que era exatamente para isso que Jesus havia vindo. Então, ele se enche de ele dá, até assim, meu Deus, como que pode, né? É questão de segundos, ele tá ali, poxa, acertando em cheio, assim, na veia.
E de repente ele dá uma mancada dessa e recebe uma repreensão severa de Jesus. Jesus fala com ele: aparta-te de mim, Satanás. Pesado, né? Aparta-te de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus. Nossa, doído, deve ter sido muito doloroso ouvir isso do próprio Mestre Jesus. E nós temos que estar dispostos a receber os louvores, né? Sermos elogiados, mas também sermos repreendidos. Porque Jesus, o nosso Deus, ele só corrige a quem ele ama. Jesus não podia simplesmente deixar Pedro errar e não corrigi-lo, porque Jesus amava Pedro. Jesus queria mostrar a Pedro que ele estava errando. Jesus exortou a Pedro para que ele, olha, eu não posso dar lugar ao diabo. Eu tenho certeza que Pedro ficou vigilante, que Pedro, não que ele não tenha errado mais, ele errou, assim como eu e você erramos, né? Mas ficou a lição, ele foi corrigido. E é isso que Deus faz com a gente também. E Pedro, ele é um exemplo claro, ele é um exemplo maravilhoso de alguém que foi lapidado por Jesus. Pedro era aquele discípulo inconstante. Uma hora era aquele cara cheio de fé, como eu disse agora no exemplo, né? Aquele cara que declarava: tu és o Cristo. Tá, eu não vou cantar mais não, parei. Ele era aquela pessoa assim fervorosa, não tem? Quando a gente está cheio de Deus. Agora, a gente sai na nossa jornada de jejum e oração, né? Nossa, ó Senhor, eu quero ser um crente de verdade. Aí você jejua, você está naquele período de jejum, você se abstém de rede social, de mídias, você quer se concentrar em Deus, você lê a Bíblia, não atrasa nem um dia, lê a Bíblia com devoção, você chora quando lê o texto. Meu Deus, como que eu nunca vi isso daqui? Você se predispõe a obedecer tudo aquilo que te pede, você se torna o melhor filho, você está na crista da onda, né? Você está bem, você está cheio de Deus, você está no caminho. Aí você pensa: meu Deus, agora o destino é o céu, a qualquer momento Jesus me arrebata. Semana próxima, às vezes no outro dia, às vezes até no mesmo dia, criatura, você se vê lá no fundo do poço, totalmente derrotado. Para ler a Bíblia, ai, meu Deus, de novo, meu Deus, eu já li a Bíblia há 5 anos, meu pai, eu já sei o que tem aqui, para que eu estou lendo de novo? Orar para quê, meu Deus já sabe o que está na minha mente. Alguém te pede alguma coisa, vou até desligar esse celular, que eu não aguento mais receber mensagem de cobrança. Parece que você nunca conheceu Jesus. Não é assim? Ou eu estou falando alguma mentira, eu estou blefando aqui? Não é essa a realidade muitas vezes? Aí você olha para trás: meu Deus, mas o que aconteceu? Que eu estava cheio de Deus. Infelizmente, irmãos, é uma realidade em muitos casos. E nós não podemos viver nessa inconstância. Não é isso que eu estou dizendo. Nós precisamos ser... Por que isso acontece muitas vezes? Porque a gente não persevera. A gente tem que... Não existe uma porção que a gente toma. Eu vou tomar minha porção de Deus, vou ficar cheia de Deus forever. Para sempre cheia de Deus e não preciso fazer mais nada. Não é assim que funciona. A gente precisa se encher de Deus todos os dias. Eu não posso selecionar tempos específicos. Uma vez por semana, uma semana por mês, um mês por ano. Não, é todo dia. Não é todo dia que você come? Não é, cidadão? Não é todo dia que você toma café da manhã, ou você pula alguma refeição, mas todo dia você põe alguma coisa nessa boca sua, não é verdade? Você come, você bebe. São necessidades básicas do ser humano que precisam ser supridas. Se você ficar muito tempo sem comer, sem beber, você vai passar mal, o seu corpo vai reagir negativamente, porque você tem necessidades. O seu corpo precisa ser nutrido. E com a vida espiritual não é diferente. Você precisa se nutrir diariamente para que você não venha definhar, para que você não fique doente espiritualmente. Então, assim como Pedro, nós somos esse tipo de gente inconstante. E Jesus sabe disso. E Jesus nos chamou para ser seus seguidores, apesar dessas características que são tão terríveis, que tanto desonram o nome de Deus. A tal ponto, eu imagino o quanto o coração de Pedro tinha doído, porque Pedro amava Jesus. Não é verdade que Pedro negou a Jesus porque não o amava, porque o tinha em pouco caso. Não, ele negou porque ele era um pecador.
Ele não vigiou o coração, assim como eu e você podemos também não vigiar o coração e fazer coisas terríveis. E eu imagino como que Pedro deve ter, como a Bíblia mesmo fala, que Pedro foi chorar quando Pedro terminou de cometer aquele pecado terrível, de negar o Senhor Jesus, de falar, eu nunca vi esse homem, não, eu não sei quem é, não, eu não sou discípulo dele. E quando ele se dá conta de que ele havia cometido aquele pecado que o próprio Jesus avisou que ele iria cometer. E não é o que acontece com a gente? A gente é avisado, não é verdade? Ó, se você ir por esse caminho, vai acontecer isso. Então, não vai por aí. Aí você acha que você é especial, que você é a exceção, que essa regra não se aplica a você, e você vai. Você quebra a cara, aí tem que... É como diz o ditado, né? Quem não escuta cuidado, escuta coitado. Então, eu não quero que você escute coitado. Então, eu imagino quando Pedro se deu conta da burrada que ele havia cometido, o quanto que doeu o coração dele. Você já magoou alguém que você ama? Você já traiu a confiança de alguém que confia em você, alguém que te estima? Isso não dói? Eu acho que isso é pior do que ser traída. É você com as suas próprias mãos ofender alguém que confia, que te ama, que faz tudo por você, que era o caso de Jesus. Então imagina como que isso deve ter doído o coração de Pedro. E prova disso é que ele se arrependeu. É que quando Jesus ressuscitou, veio até ele, Jesus o restaurou, perguntou, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus ali naquele diálogo maravilhoso, restaurando o relacionamento de Pedro e Jesus, e isso foi maravilhoso. E Deus confiou coisas grandiosas a Pedro. Jesus falou que Pedro seria um dos alicerces, uma das colunas, e Pedro foi um discípulo fiel, ele fez grandes obras em nome de Jesus. Pedro amadureceu com aquela triste experiência. Nós precisamos, como alguém já disse, que o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. E tudo aquilo que a gente vê na Bíblia, irmãos, é por isso e por muito mais que eu amo a palavra de Deus, porque Deus é muito honesto. Se Deus fosse um manipulador, ele não colocaria, ele não iria expor os erros dos personagens, por assim dizer, né, dos homens e mulheres que estão descritos ali. Ele iria colocar só os acertos para nos motivar a fazer o mesmo, para nos impulsionar a imitar os seus exemplos. Mas ele coloca lá os erros de Davi, que é o rei segundo o coração de Deus. Ele coloca lá os problemas, os erros de Pedro, de João, de Paulo, de Barnabé, que são pessoas que a gente admira, mas aí a gente vira uma página, nossa, não acredito que ele fez isso. Então, assim, se Deus fosse um manipulador, ele não, vou tirar essa parte aqui, vou deixar só aqui, ó, vou colocar aqui que quem me segue é sempre nota 10. Para as pessoas serem motivadas a fazer o mesmo. Não, mas é como a Bíblia diz, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, nós precisamos olhar para os erros e acertos dos homens e mulheres de Deus e imitá-los. E imitar os seus acertos e aprender e não cometer os seus erros. É para isso que a palavra de Deus também foi escrita. O segundo exemplo que eu trouxe aí é o exemplo de André. André. A gente não ouve muito falar de André, não é verdade? Não existe nem nenhum livro da Bíblia escrito com o nome de André. Mas sabia que André, ele foi o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus? E André, a propósito, né, ele era irmão de Pedro. Então, assim, e uma característica muito especial, eu lendo a respeito de André, né, muito admirável. O André teve como sua característica principal, ele era alguém que trazia as pessoas até Jesus. Quando ele foi chamado, André era um discípulo muito produtivo. E ensina pra gente que não é preciso ser alguém de destaque aos olhos da multidão, alguém que está lá, alguém que está pegando a espada, alguém que está aparecendo. Mas Deus quer que você, de acordo com as suas características, de acordo com o seu temperamento, com a sua personalidade que Ele mesmo fez, Deus criou você da maneira que você é. Deus não errou quando criou você com a sua personalidade. Talvez o que está faltando é você buscar em Deus para que você entenda como você pode honrar a Deus com o seu temperamento, com o jeito que você é, o jeito que você
com a sua personalidade mesmo, porque Deus não fez robozinhos, personagens de séries, que todo mundo age assim, todo mundo fala assim, todo mundo... Não, eu sou assim, eu não consigo parar as minhas mãos quietas, eu não consigo, eu até tento, mas eu não consigo. O irmão Sérgio já tem um jeito mais centrado, fica mais parado, mais quieto. O irmão André tem outro jeito de se expressar, então cada um de nós age de acordo com aquilo que Deus fez em nós. Deus nos criou assim, não é verdade? Deus nos fez da maneira como nós somos. E é a nossa missão servir ao Senhor com aquilo que Ele mesmo nos deu. Se você tem uma voz linda, maravilhosa, que não é o meu caso, você canta bem, Deus espera que você o louve, que você cante louvores a Ele. Se você é bom de memória, Deus espera que você use a sua memória para gravar versículos, para memorizar a palavra de Deus. Deus quer que você use aquilo que Ele mesmo confiou a você para a sua glória, porque foi para isso que nós fomos criados, para dar frutos para Deus. E Deus fez de você uma plantinha específica. E é o seu dever, quando discípulo de Jesus, produzir, porque você está ligado nessa videira verdadeira. Espera-se de você que você dê frutos de acordo com aquilo que Deus fez em você. Então, voltando a falar aqui de André, não é relatado na Bíblia a característica de que André era alguém impetuoso como Pedro. Mas ele era alguém que tinha habilidade de trazer pessoas a Jesus. É tanto que quando Jesus chamou André, imediatamente ele foi até a Pedro, seu irmão, ele não guardou só para ele aquela mensagem. Ele foi até Pedro e falou, vem, eu achei o Messias, aquele esperado, vem cá ouvir também. Então ele trouxe seu irmão até Jesus e Jesus também se revelou a Pedro. E você vê, alguém, já pensou que coisa maravilhosa? Alguém que você ganha para Jesus se torna alguém tão proeminente, alguém tão produtivo como foi o apóstolo Pedro. Deus pode fazer isso comigo e com você. Nós precisamos produzir de acordo com o chamado que Deus fez, o chamado particular que Deus fez a cada um de nós. A partir do momento em que Jesus chamou a André, é até assim, especial, porque todas as vezes que André aparece na Bíblia, ele está trazendo alguém para Jesus. Vou dar 3 exemplos para vocês. André foi aquele que trouxe o seu irmão Pedro até Jesus. É relatado também que, não tem aquele menininho lá que tinha os 5 pães e 2 peixinhos? Foi André que trouxe o menininho lá da multidão de 5.000 pessoas. André trouxe aquele menininho e falou assim, Jesus, só tem esse menininho aqui com 5 pães e 2 peixinhos. E também é relatado lá em João 12, 22, que André foi o responsável por levar os gregos até Jesus para ouvirem o evangelho. Então, André tinha essa característica. Ele era alguém que trazia pessoas a Jesus. E é isso que o verdadeiro discípulo faz. Ele gera discípulos. Discípulos geram discípulos. E é isso que é esperado de mim e de você. E o que impulsionava André a levar pessoas a Jesus é que ele cria que aquele Jesus podia fazer coisas extraordinárias na vida das pessoas. Então, André era impulsionado. Ele sabia, olha, assim como Jesus trouxe paz ao meu coração, assim como Jesus mudou a minha vida, eu sei que ele pode mudar a vida de outras pessoas, então eu vou trazê-lo a Jesus, eu vou trazer essas pessoas a Jesus. Então, que nós sejamos como esse André, que nós sejamos como esse discípulo que gera discípulos, que traz pessoas para conhecer as boas novas de Cristo. E o terceiro e último exemplo, que é o exemplo negativo, vamos ver se vocês acertam de novo. Vou dar 3 segundos para vocês acertarem. Qual o nome do discípulo que eu vou falar agora? Aquele que errou de forma como não deveria errar. Essa aí todo mundo acerta, hein? 1, 2, 3. Judas Iscariotes. Ele mesmo. É tão triste, né? Você ser referência de coisa ruim. Você marcar a história com um testemunho de fracasso, de derrota. E foi exatamente isso que Judas fez. Poxa, mas será que... Por
que isso aconteceu. Será que isso pode acontecer comigo e com você? Porque Judas, ele era um dos 12, não é verdade? Ele era um dos 12 integrantes lá do colégio apostólico. Ele foi aquele que também viu quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão de pessoas. Ele estava presente quando Jesus ressuscitou Lázaro, quando Jesus operou vários milagres, quando Jesus limpou os leprosos. Ele viu coisas extraordinárias acontecendo através do ministério de Jesus. E ainda assim, aquilo não transformou a vida dele, aquilo não foi suficiente para mudar a vida de Judas, para fazer de Judas um verdadeiro discípulo de Jesus. Judas, ele teve as mesmas oportunidades. Judas, deliberadamente, irmãos, é aquilo que eu falei no início da aula, a diferença entre você ser um discípulo e um seguidor. A gente pode fazer uma análise de que Judas, ele era um seguidor de Jesus, ele estava ali, ele foi atraído a Jesus não simplesmente pelo que Jesus era, não é porque ele acreditava que Jesus era o Salvador. Judas, ele achava, assim como muitos, que Jesus, ele seria aquilo que eu falei na outra aula também, né? Um herói, alguém que iria mudar a história, alguém que iria governar, e ele, como era... há relatos de que Judas, entre os 12, era um dos mais estudiosos, mais intelectuais, assim. Então, ele usou a inteligência dele. Não, eu quero estar ao lado de quem está vencendo. Eu também quero conquistar, eu quero meu lugar ali entre esses 12. Não, eu tenho meu lugar, eu tenho direito. E ele, por certo, tinha muitas habilidades naturais, tanto que ele era o tesoureiro lá do grupo, ele era alguém de confiança lá dos discípulos de Jesus. Então, ele foi até lá movido pelos seus interesses pessoais, ele queria fazer parte daquele time ali que estava em proeminência. Não é porque ele queria ser ministrado por Jesus, ele não via Jesus como o Salvador, como aquele que iria... Não cabe, é tanto que foi a gota d'água. O que foi inadmissível para ele. Como? Desculpa falar assim, que é até ofensivo, né? Mas como que esse cara tá falando que vai se entregar, vai morrer na cruz? Eu tô aqui esses 3 anos perdendo meu tempo? Não, eu não vou sair de mãos vazias, não. Aí ele vai lá até os oficiais lá e entrega Jesus, vende Jesus por um preço de um escravo, 30 moedas de prata. Então, pensa bem, tudo aquilo que foi investido na vida de Judas. E sabe, será que Jesus não sabia que Judas teria esse fim? Que essa seria a escolha de Judas? Sabia, claro que sabia. Jesus não foi pego de surpresa. Judas não foi uma falha. Jesus tinha certeza que ia dar certo, mas ele falhou. Não. Mas Jesus, no decorrer do seu ministério, ele deu todas as oportunidades igualmente para Judas. Judas podia ter escolhido, sim, irmãos, fazer diferença. Judas podia ter escolhido se arrepender como Pedro se arrependeu. Porque não é porque ele falhou uma vez que Jesus iria descartá-lo. Por certo, ele errou várias outras vezes, né? Mas eu me refiro à traição. Jesus também iria dar a ele outras oportunidades. Jesus iria dar outras oportunidades para ele, mas não foi assim, ele não escolheu isso. Ele não aproveitou os meios de graça que foi disponibilizado a ele. E isso pode acontecer com você também. Você, como eu disse, você está exposto à videira verdadeira. Você está exposto ao sol, à água, você tem a oportunidade de ler a Bíblia diariamente, você tem a oportunidade de orar livremente, você não precisa ir para um lugar específico, fazer um ritual específico, não, é só você se concentrar no seu Senhor, ligar o seu pensamento em Deus e falar com Ele. É só isso que você precisa fazer, não te custa nada, você não tem que investir dinheiro para poder ter relacionamento com Deus, não, é só você querer. É só você se dispor a fazê-lo. E muitos, no decorrer da caminhada, nós veremos que muitos irão estar expostos a esses meios de graça, mas no final da vida vão ter o mesmo fim que Judas, um fim de destruição.
Porque, como eu disse, a gente tem um grande e terrível inimigo, que é Satanás, que vai lançar iscas. E sabe, você acha que Satanás não sabia da ambição de Judas? Claro que ele sabia. E você acha que Satanás não sabe das suas debilidades, das suas falhas, aonde você é mais vulnerável? É claro que ele sabe. E é exatamente nisso que ele investe muitas vezes. Então nós precisamos ficar alertas aos avisos que Cristo faz a cada um de nós. A gente passou aí para o nosso terceiro ponto, né? Que nós precisamos estar ligados a essa vara, a essa videira, para que nós frutifiquemos para a glória de Deus. E nós precisamos, sim, produzir frutos de amor. Então, espera-se de você, juvenil, que você produza frutos, que você dê frutos aonde Deus te plantou. Como é a idade escolar, onde na sua escola. É esperado que você seja alguém que represente a Jesus aonde você está, na maneira como você se comporta, na maneira como você estuda, na maneira como você obedece os seus pais. Um discípulo reproduz o comportamento daquele a quem ele segue. É natural, se a gente convive muito com uma pessoa, é natural que a gente acabe reproduzindo os trejeitos daquela pessoa, a gente se vê falando da mesma forma que a pessoa fala, gesticulando da mesma forma que a pessoa gesticula, pensando da mesma forma que aquela pessoa pensa, a gente acaba absorvendo aquelas características. Por isso que é tão importante, né? Igual o mundo fala, me diga com quem andas que te direi quem és. E tem o seu fundo de verdade, sim. Então, nós precisamos vigiar os meios em que nós estamos, nós precisamos vigiar para que nós não sejamos contaminados por aquilo que não agrada a Deus. Então, chegamos ao fim da nossa lição, né? Que é precioso, né, irmãos? Sermos chamados para sermos discípulos de Jesus. Lá em Antioquia foi a primeira vez em que os discípulos foram chamados cristãos. E quando eles chamaram, a título de curiosidade, né? Quando eles foram chamados de cristãos, não foi um elogio. Ah, olha, eles são cristãos. Né? Não, era cristão no sentido pejorativo. Ah, vai lá, cristãozinho, pequeno Cristo, ah, Deusinho. Foi mais ou menos nesse sentido. Então, é um privilégio para nós quando o mundo reconhece que nós nos parecemos com o nosso Mestre. E é esse o meu desejo para você, que Deus possa falar ao seu coração, que você se conscientize, que não seja apenas um convencimento mental, intelectual, mas que o Espírito Santo use essas verdades para despertar você, para que você não perca o melhor da festa, para que você use a sua juventude, os seus melhores dias, os dias em que você tem mais saúde, mais vigor, para a glória de Deus. Amém? Então, antes de orar, eu gostaria de te dar a oportunidade de você ofertar na casa do Senhor. Se você tem a possibilidade de usar o seu PicPay aí, que é super simples. Se você não tem o PicPay, baixa aí o PicPay. Estou fazendo propaganda não, mas é um meio que a nossa igreja tem utilizado e é muito simples, muito prático. Então, que você possa aí fazer a sua contribuição para ajudar, fazer com que a obra de Deus avance, ou transferência bancária também, ou trazer no culto à noite também, que você tem essa liberdade de fazê-lo. Que Deus possa te abençoar, te retribuir, como a gente tem aprendido. O Senhor nunca nos despede vazio e o nosso Deus não deve nada a ninguém. Eu quero também te incentivar, e isso é muito importante. Nós temos aprendido o valor que é nós compartilharmos aquilo que nós recebemos de bom. Então, essa aula eu creio que foi proveitosa, não porque eu tenha falado, mas porque o que foi dito aqui foi a palavra de Deus. Nós estamos estudando acerca da palavra de Deus. Então, se isso faz sentido para você, se você é um discípulo de Jesus, eu peço que você compartilhe isso. Às vezes você tem dificuldade de chegar a abordar pessoas para falar, mas que você possa usar esse meio de evangelização, que você possa encaminhar, assistiu a aula, já dá uma curtida aí para poder fazer o nosso vídeo crescer, curte aí esse vídeo e compartilha com seus contatos, seus colegas de escola. Faça diferença na vida deles. Talvez nessa manhã eles possam ouvir alguma coisa que vai mudar a vida dos seus colegas. E você possa chegar na eternidade trazendo esses molhos, trazendo todos esses frutos, apresentando a Jesus. Senhor, foram esses que eu ganhei. Isso realmente, com certeza, irá agradar o coração do nosso Senhor e Mestre.
Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família, Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma semana de bênção na presença de Deus. E eu te espero à noite na igreja. Deus te abençoe. Vamos orar para encerrar. Deus amado, eu quero, Senhor, neste momento te agradecer, Senhor, por mais uma aula. Obrigada, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nós e através de nós. Nós pedimos que Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a sermos verdadeiros discípulos para a Sua glória. Que o Senhor possa, meu Deus, usar em nós, meu Deus, aquilo que o Senhor mesmo nos deu. Meu Deus, que nós possamos, meu Pai, dar frutos para a Sua glória. Que nós possamos, meu Pai, estar plantados em Ti, recebendo todos os nutrientes necessários para darmos frutos para a glória do Senhor. É a oração que nós te fazemos, meu Deus, em o nome santo de Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Amém.